Atletas de todos os esportes estão cada vez mais ligados nas redes sociais. Cristiano Ronaldo, por exemplo, possui 118 milhões de seguidores no Facebook, o que o torna o atleta mais popular do mundo. Entre os brasileiros, o atleta com maior número de seguidores é Neymar Jr. Em seu perfil no Instagram, ele possui 63 milhões. O Instagram, inclusive, é a rede social preferida entre os atletas. Marcel Moreira, diretor executivo da assessoria esportiva FootPress, explica por que a rede tem tanto apelo. Hoje, sem dúvida, é o Instagram. O motivo que eu vejo que ainda é uma ferramenta aí, está em alta, de muito fácil utilização. Então, no Instagram você tem uma resposta muito rápida que você quer atingir daquilo que você postou ou quer postar. Então, é uma forma muito direta e rápida e dinâmica, né, na verdade. E o jogador é isso, né? Então, o jogador está sempre com o celular na mão, ele a qualquer momento pode fazer uma foto, postar um vídeo, então ele pode utilizar de maneira pessoal, para mostrar um pouquinho da área dele, pode mostrar um pouquinho do trabalho dele, da personalidade, enfim. São diversas maneiras aí que ele tem. O Instagram, ele acaba hoje comportando isso em vídeo, texto, foto, transmissão ao vivo, enfim, hoje é uma ferramenta completa, de fácil utilização e de uma resposta muito rápida assim, para o jogador de futebol. Então, eu acho que é por isso que atualmente é com certeza a mais utilizada. A utilização de redes sociais é feita de diversas maneiras pelos atletas. Existem benefícios e malefícios, tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional de quem cria um perfil. Conversamos com Júlio Benck, jornalista e gestor de conteúdo especializado em redes sociais. Júlio relata que as redes funcionam tanto para estabelecer uma relação com os fãs, como uma plataforma de marketing pessoal. Então, assim, tem um pouco dos dois. É marketing pessoal, né? E é também a aproximação com os fãs, porque, na verdade, as duas coisas caminham juntas, né? O marketing e a aproximação com os fãs são as duas faces da mesma moeda, certo? Então, se o jogador não joga bem, ele não tem fãs, né? E se ele não tem fãs, como é que ele vai fazer um marketing, né? Então, uma coisa está interligada com a outra, né? O que eu gostaria de ressaltar é em relação a isso. Muito cuidado, porque a rede social ela tem esses dois lados. Ela é, sim, um meio de interação pessoal, em que uma pessoa compartilha suas dúvidas, seus anseios, suas alegrias, suas tristezas, mas também, por outro lado, é um meio de comunicação institucional. O jornalista ainda reforça a necessidade do atleta conseguir separar nas redes o lado pessoal do profissional. Eu acho que assim, a informação ela é muito fácil, todo mundo tem acesso à vida de todo mundo, principalmente de um atleta conhecido, principalmente os que jogam em grandes clubes, né? As pessoas sabem muito da vida deles, né? Então já não é mais segredo que um atleta, quando criança, torcia para clube X, clube Y. Então, torcer para um clube não é o problema em si, né? Não compromete a imagem do atleta em si. A questão toda é quando ele se manifesta a favor do seu clube de coração, quando ele tem compromisso com outro clube, né? Com uma outra instituição. É preciso ter muito cuidado, porque ele está falando para o público dele, né? Pelas redes sociais. O público dele interage com ele pelas redes sociais. Então, ele tem que ter muita atenção nessa questão, né? Então, para evitar episódios como esses, separar, né, o que é pessoal do que é profissional. Dessa forma, o atleta pode evitar episódios, assim, perdas profissionais, porque se manifestou no momento do calor da emoção, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso também que a gente que é profissional de marketing digital e de redes sociais, a gente defende essa profissionalização, essa divisão das redes sociais, cuidado, né, com a imagem do atleta de uma forma profissional. Para ter o controle das redes sociais, diversos atletas entram em contato com assessorias de imprensa esportiva. O Observatório do Esporte conversou com Arthur Vigílio, proprietário da AV Assessoria de Imprensa, que gerencia as redes sociais de diversos atletas. Arthur detalha as estratégias de monitoramento e divulgação dos perfis dos jogadores, principalmente em situações de derrota. A gente sempre fala que em alguns momentos conturbados, a melhor divulgação do atleta é o silêncio, é não postar nada, é saber o momento exato, logicamente em parceria com a nossa equipe de gestão de mídias sociais, o momento exato de ter uma divulgação. Por exemplo, após uma derrota num clássico, você não vai postar nada, pois sabe que
que vai ter ali uma chuva de comentários criticando e tendo uma série de interações negativas. Então, a gente faz um alinhamento junto com os jogadores e procura postar no momento exato. Uma superexposição, postagens diárias também, acabam também não sendo tão positivas, pois mostram às vezes um jogador querendo aparecer demais. Tudo bastante controlado, tudo ciente do momento exato de fazer as postagens. Entre os atletas, os pontos positivos e negativos das redes sociais variam bastante. Para Lucas Farias, jogador do São Paulo emprestado ao Estoril Praia de Portugal, um ponto negativo é a invasão de privacidade. O negativo, acho que é a exposição de uma forma errada. Também algumas duras críticas que, na minha opinião, são feitas. Acho que crítica construtiva se vale a pena. Agora, a gente vê que não é só isso que acontece. Existem xingamentos e falta de respeito e outros diversos tipos de críticas que eu não acho válido. Talvez esse possa ser o maior ponto negativo aí, no caso, a invasão de privacidade. Para Renato Florencio, jogador do Santos Futebol Clube com passagens pela seleção brasileira e pelo futebol europeu, os seguidores podem interpretar negativamente as opiniões postadas. Por isso, Renato acredita que é preciso ter cuidado com as postagens, para evitar polêmicas e conflitos. Às vezes eu não posso expor, às vezes uma opinião, que isso pode repercutir algo negativo em relação ao que você pode falar. Pode ser uma interpretação um pouco errada, das pessoas, então tem que ter um pouco de cuidado ao estar utilizando a rede social, para não causar nenhum tipo de problema. Por outro lado, Renato Florencio reconhece que a aproximação com os torcedores é uma vantagem muito grande nas redes sociais. Olha, a utilização pelos atletas nas redes sociais, logo quando foi criado eu acompanhei algumas, era novidade. E foi uma evolução muito grande, O torcedor teve mais contato, com o ídolo, a gente não tinha isso há muito tempo. Acabou ficando mais proximidade aí, o torcedor, a gente sabe que é bem mais paixão do que razão, Então tem as críticas, tem os elogios, mas foi uma evolução muito grande e muito positiva em relação a você ter o contato mais próximo com o torcedor. Com 20 anos de carreira como jogador, Renato confessa já compreender o comportamento do torcedor e tenta interagir ao máximo com todos eles nas redes sociais. Olha, eu procuro interagir com o torcedor, quando eu posso responder, eu olho todos os elogios, as críticas, eu acabo olhando também, Eu sei que o torcedor não é só elogio, é crítica também. Então eu vejo, por um lado, que eu já fui torcedor, então eu acabo interagindo de uma certa forma com o torcedor, Procuro saber o que o torcedor pensa e dentro daquilo procurar sempre fazer o melhor para o time, dar alegria para o torcedor. Muito bem, depois da locução do Heitor Facini, agradecendo ao diretor executivo da FUTEPRESS, Marcel Moreira, ao jornalista especializado em redes sociais, Júlio Benck, ao proprietário da AV Assessoria de Imprensa, Arthur Virgílio, ao jogador do Estoril Praia, o Lucas Farias, e também ao atleta, esse bem mais conhecido, o Renato do Santos, o volantão que já teve inclusive passagens pela seleção brasileira. Vamos então comentar um pouco a respeito deste assunto. Conosco agora na mesa, também para comentar o tema, a Adriele Silva, o Tomás Garcia, e a gente começa com o André Magalhães. Fica essa dúvida mesmo muito forte, André? Se nas redes sociais essa comunicação espontânea, se tem muito mais marketing do que propriamente esse bate-papo com o torcedor. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Olá, amigos da mesa, olá, ouvintes. Eu acho que o principal problema acerca das redes sociais são a questão da separação entre pessoal e profissional, Um grande exemplo é o Twitter, que é uma rede que, por ser um microblog, você tem mais liberdade para falar do que quer, e isso acaba tendo consequências futuras. E ouvir o que não quer, Também. Teve o caso no meio do ano do Jetterson, um atacante que joga no J. Malucelli, da Série C, e o São Paulo contratou ele, fez a contratação, e momentos depois de ter anunciado no site oficial que ele seria o reforço, torcedores começaram a procurar no Twitter dele postagens antigas e tal, e encontraram que ele torcia pro Corinthians e tinha feito comentários provocando o São Paulo.
Com isso, o São Paulo voltou atrás, não contratou. E eu realmente não sei onde ele foi parar hoje. Ele foi jogando nos Estados Unidos. Então, ele caiu meio que no esquecimento da grande parte das pessoas que acabaram conhecendo. Outro caso famoso do Twitter é que é o próprio Neymar, né? O Neymar, antigamente, ele tweetava o que ele quisesse, como faziam os jovens da época, né? Que ele tinha, quando ele tinha 17, 18 anos. E hoje, esses tweets antigos acabaram virando meme. Se encontra camiseta vendendo com um tweet dele, uma caneca vendendo com um tweet dele. E ele a partir disso, ele contratou uma empresa para ajudar na gestão das redes sociais. Hoje ele foca muito no próprio marketing dele, né? Teve o caso da Sneakers, que ele lançou a música e tal, né? Teve toda aquela ação. E ele até brinca que ele quer voltar a falar como antigamente, né? Porque realmente houve essa profissionalização na gestão das redes sociais. E isso acaba mudando muito o jeito dele se manifestar publicamente. Pois não, Carlão? Não, eu acho o seguinte, eu acho que essa procura dos jogadores para um assessor de imprensa, para fazer essa comunicação via redes sociais, eu acho que torna a coisa muito chata. Eu acho que perde a espontaneidade até do próprio indivíduo do jogador, né? Essa semana acho que nós tivemos 2 exemplos de falta de assessoria de imprensa, né? O Renato Gaúcho se manifestando numa entrevista que ele não precisa estudar, porque ele sabe tudo sobre futebol. Quer dizer, é uma atitude arrogante, mas acho que falta isso no futebol, acho que falta personagem desse tipo. Autenticidade, né? Autenticidade. Da maravilha, né? Isso. Outro exemplo foi o Douglas, do próprio Grêmio, né? Que é acusado de ser cachaceiro, bebum, gostar de cerveja, e ele posta uma foto dentro de uma banheira, ao lado do Edilson, que dentro também de uma banheira, né, que é para fazer o relaxamento pós-jogo, cheio de cerveja, champanhe e tal. Quer dizer, eu acho que isso é legal. E eles já tinham postado uma foto parecida com essa em 2010, quando o Grêmio conquista o título gaúcho, ainda no Olímpico. Isso. Ainda não é. Agora numa arena mais moderna, numa banheira mais chique. Um pouquinho mais confortável, né? E essa questão da assessoria acaba criando também meio que um personagem com ele controlando tudo, né? Que acaba não sendo o próprio jogador nas redes, falando o que quer, o que ele pensa, assim. Fica meio um personagem em virtude desse controle. É uma relação extremamente fria, né? Sim. A verdade é essa. Eu e tu, que somos um pouco mais antigos, né? A entrevista de jogador antigamente, o sujeito tirava a camisa, aparecia de peito desnudo na televisão. De toalha. Hoje não, hoje o cara tem que aparecer não, com o assessor traz a camisa pra ele vestir. camisa pro cara vestir a camisa. Então fica eu não sei, fica meio frio. Fica frio, fica sem autenticidade. Meio padronizado, né? Não, e as próprias respostas, né? A gente já discutiu alguns programas atrás, alguns anos atrás, a questão do media training, né? O jogador que recebe esse treinamento para lidar com a imprensa. Aí são aquelas respostas padrão, né? Que não tem graça nenhuma. O jogador já fala igual, aí faz um media training para saber lidar com a imprensa e eles falam pior ainda, é melhor a autenticidade, né? Então cria essa coisa estranha que é essa assessoria, porque é fruto de um nicho profissional, né? Eu acho que muito jornalista esportivo que foi demitido de alguma emissora ou rádio acaba abraçando a causa e vira assessor. Não, nada contra o exercício profissional dessas pessoas. Mas a pasteurização, sim, né? Mas eu acho que perde um pouco a espontaneidade, e eu acho que o futebol tem disso, né? E às vezes você ouve também, Carlão, não sei quem foi um técnico, né? Às vezes assim, não, e como a sua participação nas redes sociais? Isso eu não sei dizer, porque é minha filha quem cuida disso pra mim, né? Então, quer dizer, não é a pessoa. Fez isso, eu acho que foi o Tite que falou isso, né? O próprio Tite então, fez quer dizer, não é a pessoa em si, mas sim uma personagem criada por um terceiro. Né? E o filtro, né, que decide o que vai postar, o que não vai postar. Agora é lógico também que é perigoso, né? Às vezes o cara posta lá uma manifestação contra uma determinada torcida. Mas alguém falou ali na entrevista a questão de você, por exemplo, declarar que é torcedor de outro time que não é aquele que você tá. A gente já discutiu isso também, é uma questão profissional. Todo mundo tem um time do coração e não é porque ele tá no time que ele é o torcedor desde criança daquele time, né? E tem um caso que você não lembra que acabou virando um grande case de marketing, né? O Ronaldo. Fenômeno que gordinho. Sempre se declarou, que time que ele sempre declarou torcedor? Flamenguista, sempre flamenguista.
E daí, quando ele veio pro Corinthians, ele conseguiu reverter isso, né? Falar, agora entendi o que é estar num campo com a torcida do Corinthians. E virou um símbolo, né? Conseguiu fazer essa reversão logo na apresentação. Na apresentação, né? Eu sou mas mais um no Bando de Loucos. É, mais um no Bando de Loucos. Mas aí sim uma visão mercadológica, porque... Tanto é que ele tinha carinho... Tem uma agência, né? Ele tinha o carinho da torcida do Flamengo. Depois disso, a rejeição dele aumentou de forma significativa. Ah, mas ele ganhou muita grana no Corinthians. Eu acho que isso compensou, né? Compensa, equilibrou, né? A balança. Por parte da torcida do Flamengo. Essa rejeição por parte da torcida do Flamengo também aumentou, porque antes de assinar realmente com o Corinthians, ele estava lesionado, né? Ele fez o processo de recuperação no Flamengo, né? Então dava todo mundo como certo que ele iria pro Flamengo, daí de repente... Mas ele achou um novo nicho ali no Corinthians, né? Sim, sem dúvida. A Adriele tá quietinha aqui no canto esquerdo. E aí, Adriele, o que você acha desse assunto, redes sociais envolvendo atletas? Um abraço para você. Um abraço, olá aos ouvintes e à mesa. Bom, eu acho muito importante essa aproximação que as redes sociais causam entre o torcedor e os atletas, né? Porque, tem um monte de postagem do Neymar, por exemplo, que ele tinha falado antigamente, tipo, tô chegando com os refri, rapaziada. Perde aquele ar de, nossa, de ser superior, sabe? O é toys, mostra né? Isso, mostra que ele é gente como a gente, apesar de ter muito dinheiro. Muito mais dinheiro que a gente, né? Só que... Pouquinho. Só um pouquinho. Só que tem aquela Umas questão 10 vidas, né? de ter bom senso também, né? Porque muitas publicações podem fazer com que o atleta perca até o emprego, como aconteceu, por exemplo, com o Guardiola, que foi contratado pelo Barcelona, daí acho que 3 horas depois ele foi demitido, porque ele tinha... tuitado ofensas contra a Catalunha. Eu procurei e eu achei bem interessante que tem um sindicato em Portugal que eles ensinam para os jogadores como eles devem se promover nas redes sociais, porque, querendo ou não, a rede social acaba se tornando uma espécie de currículo, né? Porque lá você vai ver como que você é, quais são as suas atitudes, como você é visto pelas pessoas. E apesar de eu achar que é muito estranho, igual vocês estavam comentando, que perde aquela coisa da autenticidade, mas eu achei interessante essa parte do sindicato. Eu pensando que Zeca Marques está ausente hoje, não teríamos nada relacionado a Portugal. Não dá para subestimar. Não escapamos. E tem muita gente que segue aquele padrão, né, bonitinho ali nas redes sociais, acaba não se queimando, mas falta jogar bola, né? Eu conheço aí pelo menos 2 exemplos que estão tentando até hoje e realmente não vai vingar. Você não vai citar os exemplos? Não, são 2 camaradas aí, 2 amigos, mas não vai vingar, né? São até comportados nas redes sociais. Eu já falei aqui uma vez, eu acho que a questão da rede social, as pessoas se expressam de uma forma muito imediatista, né? E acho que dentro de uma redação, até aqui no nosso programa, muitas vezes a gente acaba, entre aspas, censurando um ao outro, né? Fala, não fala isso, muda essa expressão, não é legal. Sim. Então talvez ali no calor da emoção, se o esportista se manifestar, ele pode cair numa encruzilhada, né? E numa enrascada, né? Mas mesmo assim eu acho que o uso excessivo dos assessores torna a coisa muito chata, né? E assim, acho que o futebol em especial tem disso, ou seja, da provocação, né, da brincadeira, como o Renato Gaúcho fez. Eu não tenho a menor dúvida que ele fez essa declaração indicando ao Rogério Ceni, né, que acabou de ser anunciado como técnico do São Paulo e que passou o ano passado, um período pelo menos, estudando futebol. Eu falei, eu não preciso estudar, eu vou pra praia, jogo futevôlei, porque futebol eu já sei, né? E eu só coloco em prática. Então acho que falta isso. Então acho que figuras como isso, atitudes como essa tornam até a informação via imprensa muito mais legal de ser lida do que aquela coisa pasteurizada que o Tuca mencionou. Sem dúvida. Ô Tomás, fala um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto também e até em cima disso, você segue algum atleta nas suas redes sociais? Vou até estender essa pergunta para a mesa, né? Alguém segue aí algum atleta? Eu sei, por exemplo, que o Fleury segue o Bruno Henrique, desde a época do Corinthians, né? Tinha uma admiração enorme. Alguém aqui segue algum atleta? Não, sinceramente não. Na verdade, sigo poucos, assim. Eu sigo poucos e geralmente jogadores do meu time, né? Porque às vezes acaba saindo alguma coisa ali pra ficar mais antenado, mas não são muitos também. Atualmente também não. Eu já segui o Gennaro Gattuso e o Andrea Pirlo, que formavam meio campo da seleção italiana, campeã do mundo em 2006, mas atualmente também ninguém. Você, Adriele? Eu sigo o Lucas Moura, que eu sou apaixonada por ele, achei maravilhoso.
Deus. Bom, não, mas tem um tema. Vamos fazer chegar a ele, né? Essa declaração de amor. Para Paris. Lançar a campanha Ouça o Observatório Lucas Moura. É verdade, tem que criar a hashtag. Bem, você levantou um tema interessante, né? Porque se de um lado você tem toda essa assessoria de imprensa e tal, você também mudou a prática jornalística, né? O que a gente vê aí, eu tenho alguns amigos jornalistas que fazem jornalismo de monitoramento, né? Existe um software que chama TweetDeck, você categoriza todas as pessoas que você quer seguir no Twitter, né? E você fica ali monitorando o software para achar algum furo, alguma notícia para você sair primeiro e divulgar aquilo. Então até as redes sociais acabam alterando a atividade jornalística. Você vê lá que muitas vezes você está vendo uma matéria num portal, né? E o que tem naquilo? Uma cópia, um print, né? De uma postagem numa rede social para provar o que tal atleta, tal treinador, tal personalidade, celebridade realmente falou aquela enorme besteira em tempo real na rede social. E eu acredito que isso que o Carlão falou é um dos grandes problemas da rede social, tanto para quem fala quanto para quem apura, no nosso caso os jornalistas, né? Esse imediatismo, essa coisa muito rápida, por vezes nos induz ao erro. Chegou a informação aqui para mim que o nosso querido companheiro de sempre, aí, o Thiago Pavini, ele adora seguir atletas nas redes sociais, ele segue o elenco inteiro do 15 de Jaú nas redes sociais. Não, ele não segue nas redes sociais, eu acho que ele segue presencialmente. Em todas as esferas. Vamos lá, Tomás, complementando então? Vamos dar um abraço então pro nosso amigo Claro, Thiago Pavini. Ali na esquina em Jaú. Pois é, pertinho, aqui do lado. Então, voltando um pouco na questão que o Renato comentou sobre ter cuidado, sobre o que postar, não ser mal interpretado, e o próprio Carlos comentou, né, de fazer um comentário no calor da emoção do jogo. Eu acho que esse cuidado às vezes tem que se estender também para pessoas próximas aos jogadores, não apenas aos atletas, né? Teve um caso em 2013 que um jogo na Libertadores, São Paulo e The Strongest, São Paulo perdeu de 2-1 e o Rogério Ceni levou 2 gols de chute de longe, né? Daí no meio do jogo ainda, a mulher do Denis comentou no Facebook: Rogério Ceni falha no primeiro gol, ele não dá chance nem para a mãe dele. Esse comentário veio em virtude que era uma situação que o Rogério Ceni ele vinha de contusão, né? Foi, se eu não me engano, na quarta-feira o jogo. No domingo, antes do jogo, teve clássico contra o Corinthians. Ele se lesionou numa dividida com o Alexandre Pato e ele era dúvida para o jogo. Ele ainda sentia dores e foi para o jogo mesmo assim. Daí a mulher do Denis acabou fazendo esse comentário que ele não dá chance nem para a mãe dele, então para o Denis também não teria, né? Então as pessoas próximas têm que ter esse cuidado também. Tanto que após esse episódio, um tempo depois, o Denis contratou uma equipe de assessoria para cuidar das redes sociais dele, para ele não ter que lidar diretamente com as críticas e evitar esse tipo de situação, né? Eu não sei se tem a ver, mas o Rogério não quer o Denis por lá não, né? Já tá pedindo contratação aí, já fecharam com o Sidão e estão tentando o Danilo Fernandes também, do Internacional. Eu acho que metade da torcida do São Paulo não quer, né? E um outro caso de jogador que acabou se prejudicando por causa das redes sociais é bastante famoso, que é o do Mauro Icardi, da Inter de Milão, né? Ele tinha uma relação bastante próxima com o Maxi Lopes, que é o atacante do Torino, que já teve passagem pelo Grêmio aqui no Brasil. E eles eram bem amigos de família, viajavam juntos, o Icardi, o Maxi Lopes e a mulher dele, do Maxi Lopes no caso. Depois de um tempo, a mulher do Maxi Lopes e o Icardi começaram a trocar mensagens via Twitter, publicamente. E esse caso acabou gerando uma revolta na Argentina por ser a mulher de um amigo dele. E até hoje o Icardi é capitão da Inter de Milão, artilheiro da equipe faz 2 anos já, e ele não é convocado de jeito nenhum para seleção, né? Tem uma rejeição enorme. Até na Itália mesmo, até né? na Itália, ele vive essa rejeição. É um jogador bastante polêmico, né? Existiu até ilustrando um pouco o que você está falando, até um convite para ele defender a seleção italiana, já que ele não tem chances na Argentina porque o povo argentino, na maioria, detesta o Mauro Icardi. Mas na Itália também, quando surgiu a possibilidade dele se naturalizar italiano, o pessoal também não quis saber e preferiram o Éder. A própria torcida da Inter de Milão, onde ele é o artilheiro e o capitão da equipe, vai a ele nos jogos. Não tem respeito também lá. Esse episódio marcou a carreira. Ele é bastante jovem ainda, ele tem 23 anos. 23 anos. E ele era fã do Maxi Lopes, inclusive, né? Quando ele era mais novo, depois tão fã amigos que quis copiar, né? Depois da polêmica, o Icardi, inclusive, fez uma tatuagem do Maxi Lopes pra meio que tentar pedir desculpas, mas obviamente teve que retocar a tatuagem. Cria os filhos do Maxi Lopes, cria os filhos do Maxi Lopes, é uma situação extremamente E os dois complicada. Não se cumprimentam quando se enfrentam, né? Pois e teve até um episódio interessante que o Maxi Lopes respondeu às provocações via redes sociais,
Foi o ano passado, em 2015, né? Uma partida entre Torino e Inter de Milão. Estava empatado até os 49 do segundo tempo, 0-0. E o Torino venceu com gol de cabeça do Maxi Lopes. E ele estava sendo marcado pelo Icardi, né? Aí após a partida, o Maxi Lopes foi até o Twitter dele, postou uma foto com o filho dele tomando Coca-Cola, falando que tinha bom gosto. E essa foto tomando Coca-Cola foi por quê? Um pouco tempo antes, o Icardi fez uma propaganda para a Pepsi com a ex-mulher do Maxi Lopes. Daí o Maxi Lopes devolveu essa provocação via rede social. Ou seja, quem saiu ganhando, alfinetadas. Mas quem saiu ganhando foi a Coca-Cola. Pepsi e a Coca. A Coca mais ainda que foi de graça, né? Pepsi. Eu tava lembrando aqui, falando baixo fora do microfone com o Guilherme, o caso da Hope Solo, né? Que ela postou a foto lá toda protegida contra o mosquito da dengue, da zika, e isso teve uma reação quando ela foi para campo, né? Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes o que você pode considerar uma brincadeira ingênua, alguém falou aí que você pode ser mal interpretado, né? Normalmente, quando você escreve claramente o que você está pensando, você já é mal interpretado, imagina se deixar margem, né? Então, é um território pantanoso as redes sociais. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço observatório do esporte unesp.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, com comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano, equipe de reportagem com Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva, Leonardo Del Sante, Tomás Garcia, André Magalhães, Gustavo Lustosa e Camila Gabriele. Direção Fábio Fleury, produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.